Pronto? Bom, estou aqui na casa de um camarada que a gente resolveu fazer um vídeo para a gente esclarecer uma parte da população brasileira que a gente considera ser menos esclarecido do que a gente. Eu me dirijo nesse momento, principalmente à classe trabalhadora de todo o país, de norte a sul e de leste a oeste. Queria pegar dois pontos que a gente acha que é os mais importantes, mas antes de começar a falar desses dois pontos, eu queria falar de uma frase que há muito tempo eu escuto falar isso, que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. E pelo que eu percebo, nós brasileiros somos muito sem sorte, porque esse raio já caiu na nossa cabeça duas vezes e pelo visto quer se repetir pela terceira vez. Eu queria falar que eu sou socialista convicto, viu? Eu não tenho nenhuma dúvida que para mim o melhor sistema de governo e econômico é o socialismo, tá? Mas também não posso ser irresponsável de achar que no governo do PT não se teve êxito à classe trabalhadora. E é por isso que a gente quer falar desses dois pontos que a gente quer falar. Eu acho muito perigoso o que está acontecendo hoje com a mídia golpista, junto com o PSDB, quando estão disseminando um ódio na sociedade. Tem um cara que é petista e um antipetista. Isso é muito ruim para a democracia, que eles tanto falam que defendem. Tá? Isso é muito ruim, ou melhor, isso é péssimo. Tá? Porque a gente já viu exemplos desses aí em outros países, principalmente os países árabes, o que é que está acontecendo lá hoje, por causa dessa visão que as pessoas têm. E essa imprensa que fala tanto de democracia, eles estão provocando isso. Isso é péssimo. E eu queria falar dos candidatos. Nós temos hoje 3 candidatos concorrendo à eleição a presidente da República, que estão melhor pontuados na pesquisa. Uma é a Dilma, outra Marina Silva e o seu Aécio Neves. Eu queria falar primeiro da Dilma. Eu voto na Dilma e quero justificar o porquê que eu voto na Dilma. Não sou nem a favor do capitalismo, muito pelo contrário, mas não posso ser irresponsável de falar que desses 12 anos de governo do PT, que os empresários ganharam muito dinheiro, mas que a classe trabalhadora também teve seu êxito. Eu quero falar da minha pessoa, não quero falar de mais de ninguém, quero falar de mim. Em 12 anos do governo do PT, a minha vida inteira sempre trabalhei a mesma coisa que eu trabalho hoje. E eu até já comprei algum carro um dia, mas o carro mais novo que eu possuí antes, no passado, era com 3, 4 anos de uso. No 12 anos do governo do PT, eu consegui pagar 2 faculdades para meus filhos, tá? E consegui trocar de carro 2 vezes. E as 2 vezes que eu troquei, eu peguei carro zero. E hoje, como operário que sou, um mecânico de manutenção, não tenho um cargo de liderança, chefia ou gerência, sou mecânico de manutenção. A única coisa que eu aprendi na minha vida foi apertar parafuso. E nesses 12 anos do governo do PT, eu consegui hoje ter um carro que no passado só quem tinha era elite. E talvez seja por isso o ódio tão grande que está disseminando hoje na sociedade brasileira, é porque um operário comum, que nem eu e outros qualquer, hoje tem um carro que antigamente só quem tinha elite, só que eles não têm coragem de vir a público e falar isso pra gente. Eles não falam. Eles querem tirar o PT do poder a qualquer custo. Só que eles não têm coragem de falar o porquê. Eles se sentem incomodados de pegar um avião hoje e ver um operário andando de avião, ver um moleque que antigamente só pegava um ônibus na rodoviária, hoje está entrando no aeroporto com a sua mochila nas costas para viajar para o norte, nordeste ou qualquer parte do país. Isso para eles é incômodo. Eles se sentem incomodados com isso. Só que ninguém tem coragem de vir a público e falar que é por isso que eles querem tirar o PT do poder. Quer falar que o governo do PT foi o governo mais corrupto da história desse país. Vamos ver se isso é verdade? E eu quero me dirigir nesse momento principalmente à Rede Globo Televisão e o senhor Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, a serviço da Rede Globo Televisão, mandou 4 caras do PT para a cadeia e, segundo ele, foi o maior escândalo da República Brasileira. Segundo Joaquim Barbosa, o PT desviou 150 milhões de reais. Eu também acho que é uma cifra absurda, é uma cifra importante. Eu só não consigo entender porque que 150 milhões para o PT é muita coisa.
mas para o PSDB 50 bilhões pode desviar e não tem nenhum problema. Eu queria falar do pessoal do PSDB, do Aécio Neves, Serra, Alckmin, Aloysio Nunes, que é um cidadão que no passado eu tinha uma certa admiração por ele, que eu achava que era uma pessoa séria, Mário Couto e o grande chefe Fernando Henrique Cardoso. Quando eu vejo o discurso dessa gente, a impressão que eu tenho é que o Aécio Neves, o Serra, o Alckmin, o Mário Couto, que é esse cidadão que vem me citando a sociedade, que tem uma divisão de classe, ou de partido, não sei o que ele está querendo, tá? Quando eu vejo o discurso dessa gente, a impressão que eu tenho é que essa gente é do PSOL, é do PCB, ou então é do PSTU, que nunca teve no poder, que o governo deles nunca teve corrupção. Talvez nunca teve, porque a Rede Globo Televisão é aliada e nunca teve coragem de mostrar. Porque para a gente ficar sabendo da corrupção que teve no governo do PSDB, foi preciso a Igreja Católica denunciar. Para depois alguns jornalistas sérios, porque quando eu falo mal da imprensa, eu estou falando mal do patrão, é o cara que é dono da máquina, que imprime o jornal, é do cara da câmera, que filma e que transmite a imagem para o país, é dessa gente que eu estou falando. Eu não estou falando de jornalista, porque a própria Rede Globo de televisão tem muito jornalista sério. Infelizmente, que é obrigado a falar o que a família Marinho quer. Porque se não falar, ele está no olho da rua. Mas falando da corrupção, que o Aécio aparece agora falando que quer tirar a Petrobras da mão do PT e quer devolver na mão da sociedade. Será que essa sociedade que o Aécio tanto fala é o PSDB? Provavelmente sim. Porque o povo brasileiro não é. Porque foi eles que venderam o país e até hoje o povo não sabe onde o dinheiro foi parar. Quando Joaquim Barbosa fala do maior escândalo que o país já teve, de 150 milhões de reais, só desse moço aqui, ó, chamado José Serra, teve um livro dedicado só à corrupção do Serra, filho do Serra, genro do Serra, Daniel Dantas, dos seus amigos do Serra. E segundo a Maurinho, não sei o que estou falando isso, daqui a pouco o Serra vai me processar. Mas está aqui, Serra, está aqui, ó. Não é eu que estou falando. Quem falou é o jornalista Maurício Ribeiro Júnior, que está falando isso. Que você e sua gangue desviou desse país 50 bilhões. E isso não incomoda a Rede Globo Televisão, isso não incomoda o Joaquim Barbosa, isso não incomoda a Folha de São Paulo, isso não incomoda o Estadão, isso não incomoda o UOL. Porque as pessoas que têm informação através da Rede Globo Televisão, Folha de São Paulo, Estadão e UOL, você não é informado. Me desculpa, você é desinformado. Essa gente não informa, ele te desinforma. Recentemente, quando o José Dirceu foi preso, surgiu uma proposta de emprego para ele em Brasília, num hotel, que segundo a Rede Globo Televisão, o dono do hotel fez uma proposta para ele de emprego de 20 mil reais. E a Rede Globo Televisão achou meio absurda e escandalosa. E mandou uma equipe sua ir no Panamá investigar a veracidade dessa proposta de trabalho. Mas eu não consigo entender por que o Maurício Ribeiro Júnior fala que aqui foi mandado 150 bilhões para fora do país e a Rede Globo Televisão nunca incomodou com isso. Nunca mandou nenhuma equipe verificar o que é que tem de verdade nessa história que não tem. E esse livro aqui, o brasileiro quer saber, isso aqui é uma revistinha de palavra cruzada. 100 e poucas páginas desse livro é documentos originais, algumas delas com firma reconhecida. Que esse dinheiro foi para fora do país, e esse dinheiro é nosso, deveria devolver para a gente, tá? Mas não devolve, porque eu não sei porquê, que parece que tem alguém que não quer investigar. Ou eu diria que o senhor Joaquim Barbosa, apesar de ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, me parece que ele é uma pessoa que não gosta muito de ler. E eu vou acreditar que o Joaquim Barbosa não gosta de ler, ele não gosta de ler, ele é sem informação. Porque se realmente ele lê, e ele lê esses dois livros aqui, ó, a coisa é muito mais grave do que se possa imaginar, é muito mais séria, tá? Eu vou acreditar, Joaquim,
que você não leu esse livro, tá? Porque se você leu, a coisa é muito mais séria do que se possa imaginar. Porque alguém que vem me falar de seriedade com coisa pública, viu? E se vender uma empresa, que está aqui, ó, está aqui dentro desse livro, é só o brasileiro que se interessar, corra atrás, que possivelmente você vai achar na livraria. Se o PSDB de repente não entrar com a ação na justiça e proibir a venda dele. Mas está à disposição para quem quiser ver. Então é complicado. E eu, nessa eleição, estou afirmando meu voto na Dilma, para o pobre ter direito de comer 3 vezes ao dia. Porque no governo passado, que tanto fala que preocupa com o povo, isso não acontecia. Eram centenas de trabalhadores desempregados. Hoje se fala muito em juro alto, mas eu queria saber, desses governos anteriores, quem foi que praticou uma taxa de juros mais baixa que o governo da Dilma. Até hoje eu não conheço. E olha que eu não sou nenhuma criança não, estou com 59 anos. Sou bem vivido. Não conheço ninguém que praticou um juro menor do que esse, que a Dilma conseguiu praticar. Hoje o juro está alto, eu também acho que está. Vamos falar um pouco de economia. É estranho, né? Um mecânico falar de economia. Porque os economistas acham que só esse que entende. E eu diria que o melhor economista que o país tem é o pai de família, a mãe de família, que consegue administrar seu orçamento de casa com o pouco que a gente ganha. Eu até hoje, minha casa nunca faliu. E os grandes economistas do PSDB, esses moços aqui, ó, levou o país à falência 2 vezes, ao ponto de não ter energia. Isso aí não é só o livro que está contando essa história. Tem um cidadão que fala muito bem isso, chamado Ciro Gomes, que já foi do PSDB. E o Ciro Gomes diz o seguinte: Serra e FHC nunca mais, não pode voltar a governar esse país. Eu não diria que eu acho que Ciro é muito gentil com o resto do PSDB. Eu acho que nenhum cara do PSDB pode voltar a governar esse país. O seu Geraldo Alckmin, que aparece em época de campanha fazendo um monte de promessas, minha esposa é professora do Estado. E eu sei a realidade do professor estadual. Então eu não sei de que mundo que o Geraldo está falando, que estado é que está falando, eu acho que é de um estado imaginário, porque de São Paulo não é. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, para a gente falar da economia que eu ia falar, e depois mudei de assunto. Todo mundo está falando agora que a Dilma faliu o país, porque nesse trimestre passado, a economia brasileira, o PIB, teve uma retração de 0,6%. Eu acho que isso não é bom. Não é, também acho que não é bom. Agora, falar que o país está falindo, eu acho que já é meio absurdo. Porque nesse mesmo período o Japão retraiu 1,7%. E não escutei em nenhum momento ninguém falar que o Japão está falindo. Os Estados Unidos está enfiado numa crise há 6 anos e ninguém fala que os Estados Unidos está falindo. E o trabalhador não tem essa informação porque a maioria só vê Rede Globo televisão. E quem consegue ler alguma coisa, lê Folha de São Paulo, lê Estadão, vê na internet o UOL, como eu já falei. Quem vê esses veículos de comunicação, você não tem informação, você tem desinformação. Quando eles falam que o país está falindo, eles esquecem de falar lá fora que tem uma crise mundial, que os Estados Unidos, hoje, tem centenas de norte-americanos morando em abrigo da prefeitura e a comida que lhes servem é sopa. Nesse momento aqui, em Portugal, é férias escolar. E o governo de Portugal não fechou as escolas, por quê? Para as crianças frequentarem a escola sem um livro. O único objetivo é de alimentar as crianças, porque várias crianças não têm o que comer em casa. A Espanha, até recente, o último número que a gente viu, tinha 24% da população desempregada. Mas nunca vi ninguém falar que a Espanha está falindo. O Brasil, quando Lula assumiu esse governo, o Brasil tinha 38 bilhões em caixa. Dinheiro que não podia nem ser mexido, que era do FMI. E o Lula teve que viajar o mundo inteiro para falar para os especuladores financeiros que ele não era esse bicho-papão que todo mundo falou que ele era, que a Globo criou. Em 8 anos do governo do Lula, ele quitou a dívida com o FMI, emprestou dinheiro para o FMI, e hoje, no governo da Dilma, que a Dilma faliu,
tem 380 bilhões em caixa. Essa é a verdade que o PSDB e a sua grande aliada, a Rede Globo Televisão, não fala para a população. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é uma companheira que é dissidente do PT, companheira que tem uma história. Eu admiro a história dessa companheira. A história dela do passado. Que eu não posso aqui negar para ninguém que essa companheira tem uma história. Mais recente, em 2010, um pastor, que a maioria das pessoas conhece, chamado Silas Malafaia, preferiu apoiar o Serra do que apoiar a Marina. E os dois eram da mesma igreja, da Assembleia de Deus. E o que Silas Malafaia falou? Eu não apoio a irmã Marina, porque eu acho que a irmã Marina não tem personalidade. Eu sou obrigado a divergir com Silas Malafaia, porque eu não penso que nem ele. Eu penso o contrário. Hoje eu não voto na Marina, não é porque ela não tem personalidade, é porque ela tem personalidade demais. Ela deve ter umas 2, 3, ou possivelmente deve ter umas 4. Ela tem a Marina que fala para o banqueiro, tem a Marina que fala para o trabalhador, tem a Marina que fala para o estudante, e tem a Marina que fala para o agronegócio. É por isso que eu tenho essa divergência com o Silas Malafaia, quando ele fala que ela não tem personalidade. Eu acho que ela tem, e tem até demais, tem demais pro meu gosto. Agora a Marina do passado que eu admiro é a Marina do Acre, de Chapuri, que junto com o Chico Mendes e vários trabalhadores enfrentou o grande latifúndio, enfrentou o dono da fazenda com a enxada na mão. Essa Marina eu acredito nela, e essa Marina eu não tenho nenhuma dúvida que eu votaria nela. Agora a Marina que hoje quer me chamar, a classe trabalhadora, inclusive eu sou trabalhador, e a Marina falou que eu tenho que dar a mão para a Neca Setúbal. Eu sinto muito, Marina, mas você não pode contar comigo porque eu estou fora dessa, tá? Eu quero dar a mão para trabalhador. Não quero dar a mão para especulador financeiro, e não quero dar a mão para parasita, e não quero dar a mão para agiota. Porque banqueiro, para mim, não passa de agiota. Se você tem uma visão diferente da minha, eu respeito. Mas essa é a visão que eu tenho dos banqueiros e de alguns empresários. Porque os empresários do Brasil ganham muito dinheiro no governo do Lula. Muito dinheiro. E quem está falando isso não sou eu. Quem falou isso é empresário que fala isso. Porque também não adianta a gente falar que não tem empresário sério, porque tem. Porque tem trabalhador que é safado, a gente sabe que tem. Que tem político que é safado, a gente sabe que tem. Mas por que não haveria de ter empresário sério? Tem. Tem empresário sério, tem muitos. Eu só queria citar o nome do cidadão, que eu vi ele defendendo o governo da Dilma. Eu sou o José Antônio, dono da Marco Polo. Ele também tem divergência do governo da Dilma, ele critica. Mas ele falou que a Dilma está fazendo por esse país o que nenhum governo no passado nunca fez, que provavelmente nem o Lula fez. As obras que a Dilma está fazendo é obras que não vão aparecer daqui 4, 5 meses, 6 meses. É obra que vai aparecer daqui 10, 12 anos. E se falou tanto de infraestrutura. E a Dilma está fazendo muito na infraestrutura. E é pena que é uma obra que não vai aparecer com 3, 4 meses. Vai demorar muito tempo para aparecer. Quem sabe que muitas pessoas hoje não vai estar mais vivas para ver daqui 10, 12 anos, um tempo razoável. Mas precisa ser feito e ela está fazendo. Eu só queria citar um exemplo, voltar um pouco à questão do PSDB, quando eles falam de seriedade com coisa pública. A Dilma fez concessão, e a imprensa tem uma mania de falar que o PT é contra privatizar, mas que o PT privatiza. E eu gostaria de falar para você, trabalhador do Brasil, que você não pode se deixar levar por alguém da imprensa que quer confundir sua cabeça. Uma coisa é concessão, outra coisa é privatização. Concessão é o que a Dilma fez. A Dilma fez uma concessão com 3 aeroportos e arrecadou 40 bilhões nessa privatização, nessa concessão. Privatização é quando a empresa é vendida, que nunca mais o Estado, ou a Prefeitura, ou o Governo Federal vai ter essa empresa de volta. E é isso que o PSDB fez. Preciso mostrar aqui uma lista das empresas que foram privatizadas